Olá a todos, muito boa noite, muito bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está vendo. Eu entrando sozinho aqui é sinal de que eu não consegui ninguém para vir conversar comigo. Então, isso se chama conversa comigo mesmo. Conversa comigo mesmo ou numas, Eu estou conversando com a minha audiência, Embora pequena, é uma seleta e de muito boa qualidade essa minha audiência. Eu tenho recebido um feedback bastante favorável das pessoas que visualizam o programa. Esses 3 últimos programas eu resolvi tratar da causa autista. Então, na realidade, é quase que assumir mesmo essa ideia do programa que ele tem que ter uma utilidade pública. Então, eu vi na causa autista uma causa muito nobre, tanto das mães, que têm os filhos com autismo, nos seus mais diversos níveis, quanto os próprios autistas e quanto as técnicas, Então, essa questão do autismo, na discussão do Pod Lopes, eu meio que encerro no dia 25 de setembro, onde eu vou trazer um pessoal de uma clínica aqui de São Sebastião, da clínica Integra, Então nós vamos tratar da parte mais técnica, dos procedimentos ou das metodologias para que sejam tratados os mais diversos níveis, pelo menos os 3 níveis de intensidade do autismo. E eu tive o prazer em conhecer pelo menos 2 pessoas, uma mãe, que é a Rosângela Cavalcante, e um autista, Ele foi diagnosticado com autismo, acho que por volta dos 13 anos de idade, já um pouco adolescente, e ele é um garoto fenomenal, um garoto fantástico, Até falei para ele que com o comprometimento que ele tem, com a inteligência que ele tem e com o conhecimento, ele pode se transformar facilmente num dos filósofos de referência aqui do Brasil, E ele é um menino bom, ele tem bom coração, Então hoje é dia 11 de setembro, Por um acaso é meu aniversário, meu cumpleaños, Mas isso passa despercebido, Eu penso que aniversário e essas datas comemorativas são datas referenciais, Nós fazemos aniversário todos os dias, a partir do momento que nós abrimos os olhos, É uma nova oportunidade que é nos dada, Tantas pessoas não podem fazer e muitas pessoas que fazem isso, mas estão acometidas de uma enfermidade, de um problema familiar, de uma depressão, de um desemprego, de uma luta muito grande na vida, Mas, de qualquer forma, abrindo os olhos, a gente tem essa possibilidade de transformar, E, principalmente, mesmo dentro dessa ótica do Léo Santana, de sermos pessoas que representam, que fazem a diferença na vida de outras pessoas também, Que essa é uma loucura tão grande, É uma agitação do dia a dia. Então, as pessoas não se falam muito mais, estão muito individualizadas, e quando falam é meio que para, de repente, externar uma coisa ruim, não positiva, Nós somos seres, que nascemos com uma virtude, com coisas boas dentro do coração, Alguma tendência filosófica, alguns filósofos acham, tipo Thomas Hobbes, que acha que o homem é o lobo do homem, O homem, na essência, é ruim, Dentro dessa mesma linha, Heidegger fala alguma coisa a respeito disso, E outros filósofos também, que a gente precisa de uma espécie de um líder, A gente precisa necessariamente de um líder para que a gente seja meio que doutrinado, meio que dominado, E a gente não precisa, a gente precisa de uma tranquilidade, de uma serenidade, de buscar a luz, de buscarmos conhecimentos para que a gente tenha condição de fazer as nossas avaliações, as nossas análises, E essa data de 11 de setembro é emblemática por quê? Porque é uma das datas mais importantes, mais notórias do século XXI, Em 2001 houve o ataque, por parte da Al-Qaeda aos Estados Unidos, Todos sabem disso, A minha filha não tinha nem nascido ainda, minha filha é de 2003, e esse ataque aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. Nós, de 40 anos para cima, sabemos exatamente onde a gente estava nesse dia, 11 de setembro.
Tem outras datas do século passado, do século XXI, que é o dia 6 e o dia 9 de agosto, né? Onde dia 6 foi o ataque dos Estados Unidos a Hiroshima, tá? E no dia 9 a outra cidade do Japão, que chama-se Nagasaki. No primeiro ataque, instantaneamente, morreram 70 mil pessoas. No segundo ataque, morreram instantaneamente 40 mil pessoas. No ataque das Torres Gêmeas, morreram só no prédio ali instantaneamente cerca de 3 mil pessoas. Então é o símbolo da intolerância entre os povos, né? Hoje no mundo nós temos pelo menos guerras oficiais, né? 3 ou 4 guerras oficiais. Nós temos muitas guerras civis, né? Existe essa revolta agora no Nepal, se não me engano, e, né, onde as pessoas, né, não aguentavam mais, acho que estão tomando o poder lá. Vocês sabem disso, mas não é só essa que está nos aparecendo aqui na televisão, tá? Então, eu fico muito triste com esses acontecimentos, né? Porque somos todos seres humanos, né? Nós vivemos no mesmo globo rochoso, né? Onde tem água, tem floresta, tem animais, tem uma série de situações. Então, tem todas as mazelas, todos os problemas, todas as virtudes, todas as divisões. Tem muita gente, né, trilhardária, tem muita gente passando fome. Tudo isso dentro dessa mesma esfera, dentro dessa mesma bola, né? E que não representa absolutamente... Tá, nós somos importantes. Eu penso até que a gente pode ser o centro do universo, sim. Qual que é o problema? Alguém tem que ser o centro do universo, que na realidade ele é infinito, né? Porque o que tem depois do depois, do depois, do depois, do depois. Então eu sempre gosto de, né, en passant, falar um pouco de astrologia, cara, né? Por quê? Astrologia não, astronomia, né? Desculpa, ato falho aqui. Porque meio que para nos colocar, né, nos nossos devidos lugares. A gente se preocupa com tantas coisas fúteis, né, e é tudo uma imensidão, é tudo, sabe, muito gigante, né? A luz do sol leva 8 minutos para chegar até aqui. Então o que você está vendo, a imagem do sol, né? Luz é isso, pensa numa imagem. A imagem do Sol, ela leva 8 minutos para chegar aqui até a Terra. A estrela mais próxima da gente está 4,8 anos daqui. Ou seja, a imagem dela, dessa estrela que nós estamos vendo, ela já aconteceu há quase 5 anos. Né? Então, é tudo muito gigantesco e a gente se preocupando com coisas menores. Eu sempre, recorrentemente, eu falo nisso aqui, a minha audiência já sabe disso. Né? Então, e essa data de 11 de setembro é uma das datas mais simbólicas. Né? Imagina você no prédio onde você trabalha, ou na rua da tua casa, né? Aí, se fosse no Japão, por exemplo, né? De repente uma bomba seria capaz de, instantaneamente, morreu praticamente a população de São Sebastião, né? E as cidades que têm cerca de 70, 80 mil habitantes, né? Instantaneamente essa cidade teria sido pulverizada, né? É que aconteceu em 1945, nós estamos falando de 70 anos, né? Isso já faz muito tempo. Imagina com a rapidez das informações, das notícias, é tudo muito tecnológico hoje, tudo muito rápido para chegar às informações. Quanto chocaria todas as pessoas um acontecimento desse? Tá? Inclusive o World Trade Center, né, o 11 de setembro, foi 2001. Talvez a gente não tivesse essa velocidade toda que a gente tem hoje, né? Esse estrelismo, essa ansiedade de passar as coisas. Eu acho que tudo vira evento na realidade, por mais trágico, por mais complicado que seja, né? Então é isso. E hoje também é um dia emblemático porque... É um assunto que eu falo aqui, mas muito superficialmente. Falo de política. Hoje, na realidade, o Supremo acabou, com o voto da Carmen Lúcia, condenando aqueles atos terroristas, não só do dia 8 de janeiro, mas, né, parece que é por organização criminosa, por golpe de Estado. E eu não sei, cara, é uma coisa que também que me entristece muito. Me entristece esse fla-flu, né? Entre esquerda, direita, um vai para um lado, outro vai para o outro, e a gente deveria acabar com isso. A gente precisa de paz, cara, a gente precisa de pacificação. Eu não vou entrar em detalhes aqui, se está certo, se está errado, eu acho que cada um faz o seu julgamento, o seu valor, né? Se o Supremo condenou, é porque deve ter provas suficientes para fazer essa condenação, tá certo? Porque não...
Crime é crime, não interessa. Eu costumo dizer para o pessoal que trabalha comigo, ou para minha filha, inclusive, que se o cidadão roubou uma bala, roubou R$ 1, ele é ladrão tanto quanto o cara que rouba 1 milhão. Então não dá para classificar, não. O cara que roubou uma bala foi por... Ele tem atenuantes. Talvez ele tenha roubado uma bala, roubou uma bolacha lá porque ele estava com fome. A atenuante dele é a fome. Mas é ladrão do mesmo jeito. Então não tem menos-valia. A gente está tratando muito dessa menos-valia. O meu candidato, né? Porque a gente assumiu um candidato A ou um candidato B. O meu candidato não vale nada, mas o seu vale menos ainda. Isso é um absurdo, gente, né? Errado é errado e o certo é o certo. Não se discute, né? Jogar lixo no chão é errado. Né? Eu torço pro Flamengo, outro torce pro Corinthians. Vamos ver, eu respeito você porque você torce pro Flamengo, pro Corinthians. Mas em termos políticos, cara, a gente tem que parar com esse fla-flu. A gente tem que torcer para um país, para uma nação. A nação tem que dar certo. Né? A nação tem que ser próspera, porque se a nação for próspera, todos seremos prósperos. Né? Por que o conceito de outros países é um pouquinho melhor? Porque a ideia de comunidade, de sociedade, né? De participação, de solidariedade é muito maior. Né? E a gente não, a gente criou lados. Né? Eu estou do lado bom e você está do lado ruim. É uma dicotomia entre as luz e as trevas. Isso não existe, gente. Nós somos majoritariamente de berço cristão, cara. Né? O país é eminentemente cristão. Né? Os valores cristãos são os valores totalmente diferentes do que estão sendo empregados aqui. Inclusive as religiões, tomando partido, tomando posição. Isso é um absurdo. As igrejas têm que olhar o lado humano, tem que olhar que tem gente. Não interessa se o cara é gay, se o cara é chinês, se é japonês, se é negro, se é branco, se é americano. É gente que está ali, cara. Religião tem que priorizar gente e a alma das pessoas. Né? Então não dá. A gente não pode pregar mentira, divisão, desinformação. Né? Temos que pregar a verdade, tanto que Jesus Cristo falou que a verdade é acima de tudo e a verdade vos libertará. E a gente fica propagando mentira, cara, polêmica, discórdia, separação, né? Atrito, conflito. Né? E outro pecado que eu acho que é um pecado talvez pior ainda, é o pecado da omissão. Às vezes, não me interessa porque eu não me envolvo nisso e tal, mas você pode estar se omitindo. Eu tento ensinar para minha filha para que ela não se furte, né, a tomar partido numa injustiça. Alguém está sendo espancado ali, alguém está sendo injustiçado, está sendo roubado. Se ela tiver a possibilidade de intervir, ela tem a obrigação. Ela, enquanto cidadã, enquanto pessoa humana, ela tem a obrigação de interferir. É claro que ela tem que ter noção de se a integridade dela não está em risco também, integridade física, tá bom? Então ela olha, vê lá, tal, se ela puder emitir a opinião dela, essa opinião pode ser importante. A opinião pode ser a luz que vai esclarecer, que vai abrir os olhos de uma outra pessoa, que de repente está na ignorância ali, tá bom? E eu acho que é basicamente isso. Não tenho muitas coisas para falar. E eu quero voltar, né, com o Léo. O Léo é sempre uma pessoa muito agradável de se receber, ele tem um conteúdo absurdo. Talvez eu venha com ele na semana que vem. E no dia 25 eu venho com as meninas então do Integra. Já tem uns outros convidados também que fazem questão, né, de vir aqui, pessoas que falam, quero ir lá, quero bater um papo contigo, e sempre que eu tiver essa oportunidade eu entrarei com essas pessoas, tá? No mais é isso, não tenho muito mais a acrescentar não, e eu sempre agradeço de coração mesmo a minha audiência, tá? Embora pequena, eu já falei, ela é muito seleta, ela é muito qualificada, né? E pessoas que me fazem evoluir, né? Até com algumas críticas, né? Poucas, mas não estou me vangloriando não, mas a crítica ela nos impulsiona muito mais, ela nos faz crescer, ela nos faz melhorar. Tá? Ao passo que de repente um elogio ele nos faz relaxar, nos faz acomodar, então não nos lança para outros mares, né? Então é isso, eu desejo que todos tenham muito sucesso e que repensem sempre essa ideia de fraternidade, né? Eu vi aí na internet, nesses programinhas curtos, talvez uns profissionais, né, da psicologia,
né, do comportamento, falando com relação às relações, né, as relações interpessoais. Uma relação numa certa idade, por exemplo, acima de 50 anos, ela é importante em todos os setores, né? Só que as relações, a facilidade de amizades, né, umas idades mais precoces é maior, é natural quase, né? Mesmo independente da característica, porque a pessoa é mais reservada, mais fechada, né? Mas as relações entre amigos, entre familiares, para as pessoas acima de 50 anos, ela é tão importante quanto as características da saúde dela. Ela pode fazer um exame de sangue, o colesterol está legal, diabetes está legal, triglicérides está legal, todos os índices estão absolutamente normais, né? Mas se ela não tiver boas relações, é como se ela não tivesse tão bem assim, tá? Ela pode vir a adoecer por causa da falta de relações humanas, de amigos, de pessoas que estejam próximas, pessoas que a abracem, pessoas que as ouçam, que dê atenção a elas, né? E nós também somos responsáveis por isso, né? Se você der atenção, se você der carinho, der um abraço a uma pessoa, um abraço, uma atenção pode salvar o dia. É claro que a gente tem que tomar muito cuidado com essas relações, porque a gente cria uma expectativa muito grande na outra pessoa, por exemplo, e a gente acaba se frustrando. Então, não é sobre o outro, sempre será sobre você. Então, a sua conduta, o teu comportamento, as suas atitudes perante cada uma das situações e perante a outra pessoa também, tá? Todos somos seres individuais, né? Mas, por outro lado, somos seres coletivos. Essa coletividade, essa vivência, essas relações humanas, elas são extremamente importantes. Um grande abraço a todos. Eu espero vocês sempre às quintas-feiras com um programa inédito. Gente,